No vídeo anterior você aprendeu a usar o passado de uma forma geral. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passado do verbo to be. Preparado? Então vamos lá! Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Estamos aí falando sobre o passado, né? O último vídeo foi sobre o passado, esse também vai ser, mas o foco desse é o passado do verbo to be. E se você quiser aprender ainda mais a fundo sobre o verbo to be em todos os tempos verbais, é só clicar no link da descrição desse vídeo e conhecer o método inglês na prática. Além disso, curte esse vídeo que você está vendo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue lá no Instagram também. Beleza. Por que fazer um vídeo específico para o verbo to be? Porque o verbo to be é um verbo irregular e é um dos verbos mais usados no inglês. No presente, nós vamos ter ele como am, is e are. No passado, nós vamos usar was e were. Dá uma olhada nessa tabela. Vamos ler comigo? Então fala para mim. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Lembrando que o verbo to be significa o verbo ser ou estar. Então, toda vez que você quiser falar que era, que estava, que foi, você precisa usar o verbo to be no passado. Por exemplo, I was at my parents' house. Eu estava na casa dos meus pais. I was at my parents' house. Ou, they were happy about the news. Eles ficaram felizes, eles estavam felizes com a notícia. They were happy about the news. Agora vamos falar da forma negativa do passado do verbo to be. Lembra qual que é a forma afirmativa? Was e were. Agora a gente vai falar da negação. Wasn't ou weren't. Dá uma olhada. Não esquece de falar comigo. Vamos bem rapidinho para você praticar. I wasn't. Lembrando que você pode falar wasn't ou was not. Não tem diferença. Vamos para o próximo. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Por exemplo, she wasn't afraid of dogs. Now she is. Ela não tinha medo de cachorros. Agora ela tem. She wasn't afraid of dogs. Now she is. E para montar perguntas é mais fácil ainda. É só você colocar was ou were no início da frase, sempre antes do sujeito. Por exemplo, was she at the party yesterday? Ela estava na festa ontem? Was she at the party yesterday? Were they at the movies? Eles estavam no cinema? Were they at the movies? E aí, achou fácil, difícil? Ficou alguma dúvida? Para te ajudar, dentro do método inglês na prática, você tem uma aula super profunda, onde eu vou te explicar tudo sobre o passado do verbo to be e todos os outros tempos verbais, tempos perfeitos, tempos contínuos e muito mais. Além disso, lá eu também te ajudo a entender e a dominar todas as estruturas do inglês. É só clicar no link na descrição desse vídeo. Agora eu tenho um desafio para você. Eu vou te falar uma frase no presente com o verbo to be e você precisa escrever aqui nos comentários como essa frase ficaria no passado. E a frase é a seguinte: They are living in Paris. Eles estão morando em Paris. They are living in Paris. Como que essa frase ficaria no passado? Escreve aqui nos comentários que eu vou corrigir depois. Siga!